Todo o ciclo do Bitcoin e do mercado de criptomoedas, no momento que ele vira para alta, nós temos praticamente sempre o mesmo gatilho. E esse gatilho finalmente apareceu. Eu quero te mostrar tudo isso e deixar bem claro o que está acontecendo para o mercado cair tanto em tantas semanas seguidas. A gente precisa botar isso a limpo e eu preciso te preparar para o que a gente pode presenciar daqui para frente. Eu quero começar pelo maior erro que você está cometendo e que faz você perder muita grana por besteira. Todo mundo do mercado, pelo menos todo mundo que fala comigo, diz o seguinte: o mercado está caindo por causa disso, tem uma notícia por trás da queda, a queda está acontecendo porque alguém fez tal coisa, e nesse caso foi o governo alemão aqui transferindo 172 milhões de dólares em Bitcoin para carteiras, para corretoras. Então eles estão falando que eles estão vendendo e atacando, em algumas notícias falando que está atacando o mercado de cripto, e não tem nada a ver. Isso aqui é normal. O governo americano também já fez isso lá atrás, vendeu algumas unidades de Bitcoin no mercado, despejou. E eu quero que você entenda o seguinte com isso aqui: essa não é a razão principal para o mercado cair. Por quê? Se você ignorar completamente a notícia, viver num mundo mais técnico, você vai ver que isso aqui estava dentro do planejado, não estava nada errado. O que eu venho falando nas últimas semanas foi o seguinte: você precisa entender a tendência que o mercado está nesse momento. O Bitcoin subiu muito durante os últimos meses, foi ótimo, e ele agora fez uma parada. Essa parada está sendo em forma de um padrão lateral, tá? Então a gente tem definido topos e fundos aqui. Se ele não sai disso aqui, você não cria esperanças, você traça uma estratégia para aproveitar esse momento. E como o mercado está de lado, historicamente, quando ele entra nessa tendência, a sua mentalidade tem que ser o seguinte: eu vou aproveitar esse momento lateral para o quê? Para me posicionar nos extremos. O que significa isso? Para quem é trader numa tendência lateral, eles vão vender nesses topos e fazer o quê? Comprar nesses fundos. Então, por mais que seja um momento chato para algumas pessoas, outras estão aproveitando, comprando, vendendo, e depois comprando para surfar toda a alta. A questão é que a gente está no cenário exatamente igual agora. É um cenário que exige paciência. E aí sim, o mercado não conseguindo romper os topos, ele faz o quê? Ele volta para o fundo. Então, o que impede da gente, pelo menos do Bitcoin, derreter mais, né? Cair mais? Eu não curto muito a palavra derreter, que isso espalha muito medo. E o que está acontecendo, na minha opinião, está dentro do planejado, não tem motivo para desespero. A única coisa que você tem que entender é que, vamos lá, tendência lateral do mercado, e enquanto ele estiver aqui, você não cria expectativas. Primeira expectativa de derretimento, não. E você não cria expectativa de rompimento para cima, porque ele ainda está aqui dentro. E aí você tem que olhar alguns indicadores para ver, bom, se ele se segurou aqui embaixo, será que agora ele tem gás para subir? Essa tem que ser a informação principal, esse tem que ser o seu foco. E como é que você faz essa leitura? Você que acompanha esse canal, se você não acompanha, você está perdendo tempo, informação, se inscreve aqui agora. A gente faz o seguinte: entra no índice de força relativa. Douglas, que indicador é esse? O índice de força relativa vai mostrar pra gente a força relativa do mercado. Preço é diferente de força. O preço é só um número. A força vai guiar esse preço. Então o que importa pra gente é como que tá a força do mercado. Quando ele sobe muito nesse indicador, a força compradora tá crescendo, tá forte. Quando ele desce, a força vendedora tá muito forte. E aí qual que é a sua mentalidade, que eu sempre vou falar porque as pessoas parecem que não entendem. Quando esse gráfico, esse indicador, ele chega nos extremos, por exemplo, lá em cima, a força compradora tá muito forte. A maioria do mercado tá em lucro. O que as pessoas fazem? Eles vendem. Por quê? Realizar lucro, botar dinheiro no bolso é importante. Você pode não gostar disso, mas é o que deveria ser feito, tá? Então, presta atenção que aqui, quando ele chega nesse extremo, ele tende ao quê? A cair todas as vezes, porque a força do mercado vai indo para vendedor, porque as pessoas que estão com lucro, elas vão vendendo. Douglas, mas o que acontece quando o mercado faz o comportamento inverso? Quando isso cai demais, o que acontece? Muita gente em prejuízo, o mercado cai bastante e as pessoas enxergam isso como oportunidade para posicionamento. Ou seja, é só você fazer uma matemática simples, histórica no Bitcoin e ver
todas as vezes que o Bitcoin no gráfico diário, ele chegou na região aqui de baixo, no extremo inferior, que a gente fala de sobrevenda, ou seja, a venda está muito forte, historicamente quando ele chega nessa região, o que acontece? O mercado ele dá uma resposta positiva. Isso aconteceu. Novamente, eu vou continuar falando isso porque você precisa pegar essa referência. Lá em 2022 para 2023, o mercado bateu nessa sobrevenda e pronto, subimos. Lá em março de 2023, novamente, bateu sobrevenda e subimos. Isso repetiu também depois de agosto de 2023. Ele fez o quê? Ele subiu. Todas as vezes dentro, primeiro, de uma bull run, um ciclo de alta, ele chegou em sobrevenda no gráfico diário, o mercado respondeu com alta. A gente está nesse exato momento batendo nessa mesmíssima região histórica. Só isso, essa informação você já pensa o seguinte, bom, aqui está uma excelente zona para a gente fazer o quê? Segurar. Se historicamente estamos em uma zona favorável para o mercado subir e ao mesmo tempo a gente se mantém dentro de uma estrutura lateral e ainda mais batendo o extremo aqui embaixo, qual que é a probabilidade do Bitcoin se segurar nessa região? Então, historicamente, até que alta. Então, o que é mais inteligente? Vender agora? Claro que não. Inteligente é você se segurar ou, se tiver dinheiro, comprar, se posicionar, fazer uma exposição boa, tanto no BTC quanto no Ethereum que a gente está para ter. Ainda o ETF talvez favorecendo isso tudo, que pode ser o catalisador para essa alta. Não vou falar isso agora, depois vou ver se eu falo num vídeo específico sobre o ETF do Ethereum, tá? Mas, presta atenção que essa é uma informação só, a gente precisa de mais. Então, além disso, é muito importante você entender os ciclos do mercado. E olha só que coisa bonita, a gente tem várias fases de um bull market, que é o quê? Um medo extremo. Eu sei que isso aqui é muito básico, só que eu vou mais a fundo para você entender. A gente não fica no básico aqui não, a gente entra mais no técnico para você pegar o código do negócio, tá? Então olha só, o mercado está sofrendo queda absurda, o que que faz? Sobe. Quando sobe, pela primeira vez, o mercado fica eufórico. Quando aparece a primeira queda no meio do caminho, eles falam, será que vai continuar subindo ou vai derreter agora? Vai voltar a cair o negócio? Vai cancelar o ciclo de alta? Porque eu sei que tem muita gente louca aí falando isso. E o que acontece? Bom, exatamente o que a gente está vendo agora. O Bitcoin não, em tese, tá? Ele não está caindo, ele está lateral. Isso aqui ainda é encarado como uma correção lateral do mercado, sem problema, até porque estamos em níveis históricos de queda, como 20%, assim como foi lá atrás, em 2023, mesma coisa, tudo normal. Eu vou adicionar um indicador extra para você ter uma dimensão melhor e você entender o que eu quero te dizer. Então, a gente está nessa fase. A descrença, as pessoas estão literalmente perderam a esperança. Muita gente está cansada de ver só altcoin derretendo aí, caindo. Tem que parar de falar derreter. Caindo em 6 semanas seguidas, 2 meses, 3 meses seguidos. Cara, isso é um saco. Mas você entende que você está se posicionando para a melhor fase do mercado, que é o ciclo de alta. Você pode não ter noção do que pode acontecer nesse ciclo. E eu te falo, é absurdo o que pode acontecer de bom para você. Só que o mercado é um grande teste, você tem que passar nesse teste, senão seria dinheiro fácil para todo mundo. O que vem fácil para você pode ser tirado fácil de você também. Então, entenda, isso aqui é praticamente um darwinismo. Só sobrevive quem se adapta ao mercado. Em questão de adaptabilidade, tá lá no emocional, tá na tua cabeça. Então você tem que entender isso. Então isso é um ciclo de mercado saudável. Essa queda, esse susto, faz parte do jogo. Só que se você conseguir sobreviver, passar por essa fase chata, você vai conseguir chegar onde? Naquela etapa recompensadora. Isso que é bom. E não isso aqui que você tá vendo. Muita gente acha que ciclo de mercado é isso aqui. Simplesmente só cai. E não, cara. Entenda isso. Você vai querer se vitimizar. Ah, mas o mercado não é cruel, ele é muito injusto, tá sendo manipulado. Esquece isso. Tem nada de manipulação, pelo menos se tiver, está sendo respeitado pelo gráfico do mercado. Isso é importante, você entender que a parte técnica gráfica vai sustentar a tua emoção. Se você não se emociona, você não toma decisões erradas.
Isso é essencial se você quiser ganhar dinheiro no mercado mais promissor que nós temos e o mais desafiador. Você já entendeu que não é para ser fácil o negócio. Além disso, agora você está tendo um desafio que é passar por essa fase chata. Lá na frente você vai ter outro. Durante a alta você também vai ser testado. Para quê? Para vender. Então, para você lucrar, você tem que vender, você tem que sair antes da virada do ciclo. Nós estamos de mercado volátil. 2021, as altcoins caíram 99%. Então, presta atenção que se você não vender, você vai perder essa oportunidade. Você vai ganhar muito dinheiro, às vezes fazer milhões, e do nada vai voltar para o zero ou ficar até negativo. Tá? Então, não vá achando que está tudo ganho. Você vai ter desafio tanto na queda quanto na alta. E esse ciclo de alta, ele tá... você já está percebendo, ele não está tão fácil assim, está tudo muito diferente, então você vai ter que ser um pouco mais técnico para tomar uma boa decisão, para otimizar os teus ganhos, porque às vezes o teu objetivo é irreal, não tem como você bater esse objetivo se você não montar uma boa carteira, arriscar mais. Se você fizer isso sem estratégia, você vai só perder tempo e dinheiro. E se você tem mais de 50 mil reais investidos, você clica no primeiro link na descrição que eu vou te ajudar durante todo o ciclo de alta para você otimizar a sua carteira, fazer um bom gerenciamento de risco e surfar todo o ciclo comigo pessoalmente para eu te auxiliar também na hora de vender. Então, se você quer surfar esse ciclo comigo e multiplicar o teu capital tecnicamente da forma certa, você clica no primeiro link na descrição. Eu vou analisar o teu perfil, se for aprovado eu entro em contato contigo. Aqui no gráfico, eu já tinha falado de RSI, do momento que a gente está nesse período lateral, mas mais informação nunca é demais. Se você já está familiarizado com médias móveis, eu quero que você preste muita atenção no comportamento que o mercado está fazendo em torno das médias. Eu costumo usar 3 médias principais, tá? De 50 dias, de 100 dias e de 200. Isso vai dar uma projeção de curto, médio e longo prazo, como que está o comportamento do preço em torno dessa média. Como o nosso objetivo é longo prazo, presta atenção que eu vou tirar de 50 e de 100 dias desse meu indicador, vou deixar só o de 200. E você vai ver que o mercado está exatamente em cima dessa média. O que isso significa? Como que você interpreta isso? Se o preço está acima da média de 200 dias, significa que nos últimos 200 dias o mercado está em tendência de alta. Se ele perder, isso coloca toda a tendência anterior em risco. Então isso é perigoso, isso é um sinal negativo para a gente. Só que aí é importante você olhar um pouco para trás. Ver durante um bull market como que o mercado se comporta. Então, se você olhar desde 2022, 2023, ali, a virada do ciclo mesmo, você vai notar que algumas vezes essa média foi perdida, principalmente aqui em 2023, ali em agosto. Ela foi perdida por algumas semanas aqui, depois conseguiu retomar e olha o que aconteceu logo em seguida. Uma das maiores altas dos últimos anos, tá? Então isso aqui é importantíssimo. Se você voltar mais atrás ainda, pegar o ciclo passado, 2021, você vai ver algumas similaridades. O mercado perdeu brevemente, aqui a gente teve uma queda muito forte, 50% no mercado em 2021, ele recuperou e olha só, por um breve momento ele perdeu e se segurou nessa média, entregou depois uma alta. Então a gente pode definir isso aqui como um pequeno bull market que o mercado entregou. Isso, cara, fica muito parecido com o que a gente está vendo nesse exato momento. Isso é importantíssimo porque essa média é uma grande referência. E quando isso é colocado em risco, o mercado desespera. E aí, se você junto com isso vai adicionando alguns sinais gráficos, você vai ver oportunidades. O índice de força relativa, pelo menos no gráfico diário lá atrás, nessa data em 2021, vamos ver o que aconteceu mesmo. E olha só, quando ele chegou nessa queda, o RSI diário não chegou a bater em sobrevenda, mas foi quase. Olha só como é que ele caiu bastante. Então, isso aqui é um sinal que o mercado está dando, ele coloca em risco, as pessoas ficam desesperadas, até porque você vê uma alta muito boa, depois uma queda, então você começa a pensar e colocar tudo em dúvida se realmente ele vai subir mais, e quando tudo começa a ficar muito perigoso, com várias quedas consecutivas, e olha isso aqui, né, as quedas seguidas que o mercado entregou, essa queda, isso em 2021, depois essa aqui, e aí, se você pegar isso aqui e replicar para esse exato momento, você vai ver que praticamente
não tem nenhuma diferença. O mercado está agindo da mesma forma e agora colocando em risco essa zona importante. Então, tecnicamente falando, a gente tem uma média móvel importante para se segurar agora, um suporte importante de um range lateral que o mercado tá, e além disso, o índice de força relativa do Bitcoin ele já está batendo em zona de sobrevenda. O que isso significa? Que a probabilidade da gente começar a subir, pelo menos em julho para agosto, é alta. Então a gente começando o mês de julho, pelo menos fechando essa primeira semana com susto, uma leve recuperação para logo em seguida, nas últimas 3 semanas de julho, o negócio engatar uma alta, a gente pode ter julho e agosto como 2 meses positivos, setembro a gente pode ter a tendência engasgando, já que é um mês péssimo historicamente para o mercado, e depois a gente segue na continuação da tendência. Mas pode ser, pelo menos tem uma probabilidade grande em cima desse comportamento que até setembro a gente venha pelo menos retestar os 74 mil dólares e aí fica tudo em jogo. Mas no curto prazo, tem motivo para desesperar? Não. Eu não vou expandir muito, mas se você pegar todas as suas altcoins e ver quedas antes de grandes altas, você vai notar um padrão. Elas caem geralmente 50, 60, 70, até 80% do topo que elas atingiram. A gente está vendo isso em todas as altcoins nesse momento. Então, em vez de você pensar que eu tenho que vender, eu tenho que me proteger, você tinha que ter vendido lá atrás e não durante a queda. Então, o maior erro das pessoas é vender na hora errada. E fazendo uso justamente do RSI, da parte técnica, você sabe diferenciar o que você deve ou não fazer. E você que está no mercado, você que está iniciando já tem muito tempo, você só precisa saber como não fazer besteira. É o básico. Como não comprar topo e vender fundo. Só que com isso você tem que ter já um auxílio técnico, tá? E a gente, como está em cima da hora para o ciclo de alta, se você quiser avançar um pouco e ter um acompanhamento para facilitar tudo isso, para você não esquentar muito a cabeça, a gente fazer isso junto. Surfar o ciclo de alta, novamente, se você tiver acima de 50 mil reais, o link na descrição é exatamente para você. Mas no mais, agradeço muito pela companhia, acredito que tenha ficado muito claro, não se desesperem e por outro lado, aproveitem que nós estamos numa zona histórica de alta, até porque você vai ver também o RSI de todas as altcoins, pelo menos da maioria massiva, também está em sobrevenda. Então aqui nós temos uma zona histórica boa para o mercado começar a trabalhar em cima de um fundo. Isso pode estar cada vez mais próximo, então presta atenção e não se desespere. E se inscreva nesse canal, que é muito importante, não para mim, mas para você aí. Tamo junto.